Já alguma vez se perguntou o que vale uma vida? Quanto custa a inocência de uma rapariga de 15 anos? No meu caso, foram 3 fichas de póquer e uma garrafa de aguardente barata. Esse foi o preço que o meu pai achou justo numa noite de 1968. Ah, desculpe-me, às vezes esqueço-me que preciso de me apresentar antes de começar. Os anos passam, mas algumas cicatrizes continuam frescas como se tivessem sido feitas ontem. O meu nome é Maria da Conceição Irônico. Não é. Hoje tenho 70 anos e resolvi contar a minha história porque percebi que o silêncio pode magoar tanto quanto as palavras. Sabe, aqui do cimo da minha varanda nas Avenidas Novas, a olhar para Lisboa a espalhar-se como uma colcha de retalhos mal feita, ainda consigo sentir o cheiro da terra molhada da minha aldeia perto de Beja. É engraçado como a memória funciona. Há dias em que não me lembro onde pus os óculos, mas posso descrever com detalhes o vestido florido que usava naquela noite quando meu pai me apostou numa mesa de jogo. O barulho da cidade grande nunca me deixou esquecer o silêncio daquela noite. Era um silêncio diferente, sabe, daqueles que parecem que nos vão engolir. Havia uma lua cheia enorme dessas que a gente só vê no campo. Parecia que ela estava ali só para iluminar a minha desgraça. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir o tilintar dos copos, as gargalhadas grosseiras, o arrastar das cadeiras no chão de terra batida do bar do Tizé e o som das fichas. Ah, aquele som maldito das fichas a bater na mesa. Cada ficha representava um pedaço da minha vida que estava a ser negociado sem que eu soubesse. Mas sabe o que é mais doloroso? Não foi a traição do meu pai, nem mesmo o destino que me aguardava. Foi o olhar da minha mãe quando tudo aconteceu, um olhar vazio, resignado, como se ela já soubesse que este dia chegaria, como se todas as mulheres da nossa família estivessem destinadas a ser moeda de troca em algum momento. Deve estar a perguntar-se por que resolvi contar isto agora, depois de tanto tempo. Vou dizer-lhe. Ontem vi uma rapariga no metro, devia ter uns 15 anos, a mesma idade que eu tinha. Estava com o telemóvel na mão, auscultadores, uma mochila cheia de sonhos às costas. E por um momento, só por um momento, vi-me nela. Mas em vez de sentir dor, senti esperança, porque ela tem algo que eu não tinha a possibilidade de escolha. É por isso que estou aqui sentada nesta cadeira de baloiço a ver o sol a pôr-se entre os prédios de betão. Não quero que a minha história morra comigo. Não quero que outras Marias da Conceição nasçam do silêncio e da omissão. Cada palavra que lhe vou contar custou anos para ser processada, décadas para ser compreendida. Então, se puder, sente-se aqui comigo. Aceita um café? Ainda o faço à moda antiga, coado no pano, como a minha mãe me ensinou. Enquanto a água ferve, vou lhe contar como uma rapariga do interior do Alentejo se transformou numa sobrevivente nas ruas de Lisboa. É uma história de dor, sim, mas também é uma história de resistência, de como algumas pessoas conseguem florescer mesmo, no asfalto mesmo, depois de terem as suas raízes arrancadas. E quem sabe no final desta história você entenda por que ainda guardo aquelas 3 fichas de póquer numa caixinha debaixo da minha cama. Não como lembrança, mas como promessa. Promessa de que algumas histórias precisam de ser contadas para que nunca mais se repitam. A minha aldeia alentejana, nos anos 60, era um lugar de contrastes. Por um lado, o progresso a chegar com as suas promessas de modernidade. Do outro, as tradições tão fortes quanto as raízes dos sobreiros. A nossa casa ficava na periferia da aldeia. Era uma casa simples de teto baixo e paredes de taipa, mas tinha um quintal que parecia não ter fim. Nesse quintal, a minha mãe, a dona Josefa, cultivava de tudo um pouco. Tinha hortelã para o chás manjericão para espantar o mal-olhado, e até uma romanceira que ela dizia ter plantado no dia em que eu nasci. Ela era uma mulher pequena, mas com uma força que só as mulheres alentejanas parecem ter, daquelas que acordava antes do sol para cozer o pão no forno a lenha, e só se deitava depois que a última panela estava limpa e arrumada. O meu pai, Sebastião, trabalhava como vendedor ambulante, vendia de tudo um pouco: tecidos, botões, fitas e sonhos, principalmente sonhos. Era um homem bonito, charmoso, daqueles que conseguia vender gelo a esquimós, como se dizia na época. Quando ele chegava a casa depois de dias na estrada, trazia sempre alguma novidade: uma fita para o cabelo, um retalho de chita, às vezes até um doce da cidade.
Nessas horas, ele era o pai que toda rapariga sonhava ter. Mas havia o outro lado, o lado que aparecia quando ele desaparecia por dias, às vezes semanas, e voltava a cheirar a aguardente e a derrota. Nesses dias, a minha mãe mandava-me para o quarto e ficava na cozinha à espera que a tempestade passasse. Eu tapava os ouvidos com força, mas ainda assim podia ouvir os gritos, o som dos pratos, a partir-se o choro contido da minha mãe. Éramos só nós os três. A minha mãe teve outros filhos, mas nenhum vingou. Deus sabe o que faz. Ela dizia a passar a mão na barriga que tantas vezes cresceu e murchou. Hoje penso que talvez tenha sido melhor assim, menos vidas, para carregar o peso do nosso destino. Na escola, eu era uma das poucas raparigas da minha idade que ainda estudava. A maioria já tinha parado para ajudar em casa ou trabalhar no campo. A dona Carminha, minha professora, dizia sempre que eu tinha um dom para as letras. Quando lia em voz alta para a turma, ela sorria orgulhosa. Esta rapariga ainda vai longe, profetizava. Mal sabia ela que ir longe teria um significado tão diferente na minha vida. Aos domingos a gente ia à missa na igreja da aldeia. Eu adorava esses momentos. Vestia o meu único vestido bonito, um azul com flores brancas que a minha mãe tinha feito com retalhos que o meu pai trouxe de uma das suas viagens. Na igreja, eu podia sonhar. Olhava para os vitrais coloridos e imaginava um mundo diferente onde raparigas como eu podiam escolher os seus próprios caminhos. Depois da missa, a gente passava no mercado. Era uma explosão de cores, cheiros e sons. Os vendedores a gritar as suas ofertas, o cheiro de tempero fresco, as bancas de frutas organizadas como um arco, íris terreno. A minha mãe regateava cada tostão a esticar o pouco dinheiro que tinha para fazer as compras da semana. Às vezes, quando sobrava algum trocado, ela comprava um pedacinho de marmelada para a gente dividir no caminho para casa. À noite, sentada na soleira da porta, eu ficava a olhar para as estrelas e a sonhar. Queria ser professora igual a dona Carminha ou, quem sabe, costureira para fazer vestidos bonitos como os que via nas revistas que às vezes chegavam à aldeia. Sonho simples não é, mas eram meus, só meus. Havia também o João, filho do senhor Manuel da Venda. A gente trocava olhares na missa e às vezes ele passava à frente de casa a assobiar. O meu primeiro amor platônico, desses que a gente só tem aos 15 anos, tão puro que nem sabia direito o que era amor. Mas a vida tem um jeito engraçado de transformar pureza em amargura. E assim foram os meus primeiros 15 anos, entre o quintal de casa, a escola, a igreja, e o mercado, entre os sonhos de rapariga e a realidade dura de ser mulher num lugar onde ser mulher já era uma sentença. Eu não sabia então, mas cada dia era um passo em direção àquela noite fatídica. Cada sorriso, cada sonho, cada momento de felicidade simples era como um último suspiro antes do mergulho nas águas turvas do destino que me aguardava. Sabe o que é mais cruel sobre o destino? É como ele te prepara para o pior sem que te apercebas. Naquela época começaram a aparecer uns homens diferentes na aldeia. Chegavam em carros grandes desses que levantavam poeira nas ruas de terra e faziam toda a gente parar para olhar. Vinham de Lisboa, diziam que eram empresários que iam trazer progresso. Progresso, que palavra bonita para disfarçar tanta maldade. Um deles era o Dr. Ricardo Mendes, alto sempre de fato mesmo no calor do Alentejo. Tinha um jeito de olhar que me gelava a espinha. Quando ele entrava no bar do Tizé, onde o meu pai passava as noites, toda a gente mudava o tom de voz como se ele fosse algum tipo de realeza. Eu não sabia então, mas ele estava de olho em mim há meses, como um predador a estudar a sua presa. Lembro-me do dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma quinta-feira, tinha sido dia de mercado. A mamãe estava preocupada porque fazia 3 dias que o meu pai não voltava para casa. Não era incomum ele desaparecer assim, mas dessa vez era diferente. Havia uma tensão no ar, como aquele silêncio pesado que vem antes de uma tempestade forte. Maria, a mamã, chamou-me enquanto lavava a louça do jantar. Estás crescida agora, precisas de entender algumas coisas. Ela parou, secou as mãos no avental gasto e sentou-se comigo na mesa da cozinha. O teu pai, ele deve dinheiro a gente perigosa. Muito dinheiro. As suas mãos tremiam enquanto falava. Se acontecer alguma coisa, tu corres. Corres e não olhas para trás.
Eu não entendi direito na hora, achei que era só mais um dos problemas de jogo do meu pai, que logo passaria como todos os outros. Mas havia algo diferente no olhar da minha mãe, um medo que eu nunca tinha visto antes. Naquela noite não consegui dormir. Ficava a pensar nas palavras dela, no que elas realmente significavam. Pela janela do meu quarto via a lua cheia a iluminar o nosso quintal, as sombras das árvores a dançar com o vento. Parecia que até a natureza estava inquieta. Foi quando ouvi as vozes. Primeiro baixas, depois cada vez mais altas. Reconheci a voz do meu pai embriagada como sempre. Depois outra voz mais grave e mais controlada. Era o Dr. Ricardo. Saí da cama pé ante pé e fui até a porta da frente. Agachei-me ali no escuro e fiquei a ouvir. Sebastião, você sabe que não tem como pagar essa dívida. A voz do doutor. Ricardo era suave, quase paternal, mas tinha algo de ameaçador nela. Mas eu sou um homem justo. Sempre há uma forma de acertar as contas. O meu pai disse algo que não consegui entender e estava a soluçar. A sua filha, continuou o Dr. Ricardo, ela é uma moça muito bonita, educada pelo que dizem. Seria bem cuidada em Lisboa. Teria uma vida que você nunca poderia dar a ela. Senti o meu sangue gelar. Estava a falar de mim como se fosse uma mercadoria. Quis gritar, correr, fazer alguma coisa, mas o meu corpo não se movia. Era como se estivesse pregada ao chão. Não posso fazer isso com a minha filha, disse o meu pai com a voz embargada. Ela é tudo o que tenho. Tudo o que tenho. O Dr. Ricardo riu-se um riso seco sem alegria. Você não tem nada, Sebastião. Nem a sua própria vida lhe pertence mais. Mas vou dar-lhe uma oportunidade, uma última partida. Se você ganhar a dívida, está perdoada. Se perder, bem você sabe o preço. O resto da conversa perdeu-se quando eles se afastaram. Voltei para o meu quarto em estado de choque. Não conseguia acreditar no que tinha ouvido. O meu próprio pai a cogitar usar-me como moeda de troca impossível. Ele podia ter 1000 defeitos, mas amava-me. Não faria isso comigo. Não podia fazer. Mas enquanto estava ali deitada na minha cama a ouvir os grilos a cantar lá fora, uma voz dentro de mim dizia que sim, ele faria. Porque já tinha feito coisas parecidas antes, porque o vício era mais forte que qualquer amor. Se eu soubesse então que aquela seria a minha última noite naquela cama, a minha última noite de inocência, teria feito tanta coisa diferente, teria abraçado a minha mãe com mais força, teria respirado mais fundo o cheiro do quintal, teria despedido-me da romanceira que cresceu comigo. Mas o destino não nos avisa quando vai mudar a nossa vida. Ele simplesmente muda. Na noite seguinte, uma sexta-feira que nunca vou esquecer, o céu estava carregado de nuvens pesadas. O calor era sufocante, daqueles que fazem até as paredes suar. A mamãe estava mais quieta que o normal a mexer numa panela de feijão que já estava pronta há horas. Os seus olhos vermelhos denunciavam que tinha chorado o dia todo. Por volta das 7 da noite, o meu pai chegou à casa. Diferente das outras vezes, não estava bêbado. Estava sóbrio, mas com um olhar estranho, perdido. Arranja-te, Maria, ele disse sem me olhar nos olhos. Vamos sair. Sebastião, pelo amor de Deus, a minha mãe implorou a agarrar-lhe o braço. Não faças isso. Ele empurrou-a com força. Foi a primeira vez que vi o meu pai ser violento com ela à minha frente. Sempre acontecia longe dos meus olhos, como se a ignorância me protegesse de alguma forma. Arranja-te, ele gritou para mim. Veste aquele vestido azul. E se alguém perguntar, tens 18 anos? Entendeste? As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abotoar o vestido, aquele mesmo vestido azul com flores brancas que eu tanto amava, que usava para ir à missa. Enquanto me arranjava, ouvia os soluços contidos da minha mãe na cozinha. O bar do Tizé ficava a 15 minutos de casa, mas naquela noite o caminho pareceu durar uma eternidade. O meu pai ia à frente a pisar firme como quem vai para a guerra. Eu seguia-o a tropeçar nas próprias pernas, a sentir o coração a bater tão forte que achava que ia explodir. Quando chegamos, o bar estava diferente. As mesas de sempre tinham sido afastadas, deixando apenas uma no centro, iluminada por um candeeiro a petróleo. À volta dela, 4 homens jogavam as cartas. Entre eles, reconheci o doutor Ricardo, impecável no seu fato claro, um charuto a pender do canto da boca. Ah, Sebastião, ele sorriu ao ver-nos.
E esta deve ser a jovem Maria, ainda mais bonita de perto. O seu olhar percorreu-me de cima a baixo como se estivesse a avaliar uma mercadoria. Senti vontade de vomitar. Vamos acabar logo com isto, disse o meu pai a puxar uma cadeira. As horas seguintes foram um borrão de cartas a serem distribuídas, fichas a mudar de mãos, copos a bater na mesa. Eu fiquei num canto como uma estátua a observar a minha vida a ser apostada numa mesa de póquer. O doutor Ricardo jogava com calma, quase com tédio, como se soubesse exatamente como aquela noite terminaria. De vez em quando erguia os olhos das cartas e lançava-me aquele sorriso frio que me perseguiria pelos anos seguintes. Lá para meia-noite aconteceu. O meu pai apostou as suas últimas 3 fichas numa mão. All in, ele disse com a voz a tremer. O Dr. Ricardo nem piscou. Colocou a mesma quantidade de fichas no centro da mesa. Straight flush, anunciou o meu pai a revelar as suas cartas com um sorriso de triunfo. O Dr. Ricardo esperou alguns segundos a saborear o momento antes de baixar as suas cartas devagar. Royal Flush, disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O meu pai ficou a olhar para as cartas como se não entendesse o que tinha acontecido. Depois, num movimento súbito, virou a mesa a espalhar cartas e fichas pelo chão. Fizeste batota, gritou a avançar para o Dr. Ricardo. 2 homens enormes que eu nem tinha notado antes surgiram das sombras e seguraram o meu pai. O Dr. Ricardo levantou-se calmamente, ajeitou o fato e acendeu outro charuto. Sebastião, Sebastião, foste sempre um péssimo jogador. Mas um acordo é um acordo. Ele estalou os dedos e um terceiro homem agarrou-me pelo braço. A rapariga vem comigo. Não gritei a tentar soltar-me. Pai, não deixes. Mas o meu pai não olhou para mim. Manteve os olhos fixos no chão onde as cartas ainda estavam espalhadas como folhas mortas após uma tempestade. Uma última coisa, disse o Dr. Ricardo a atirar uma garrafa de aguardente aos pés do meu pai, para te ajudar a esquecer. Fui arrastada para fora do bar, as minhas unhas a deixar marcas no umbral da porta enquanto eu tentava resistir. A última imagem que tive do meu pai foi dele ajoelhado no chão, a agarrar aquela garrafa como se fosse a sua última salvação. O mundo desabou naquele instante. Literalmente, uma chuva forte começou a cair assim que me atiraram para dentro de um carro preto grande e luxuoso. As gotas batiam com força contra o vidro como se até o céu chorasse por mim. Eu gritava, esperneava, batia nos vidros com toda a força que tinha, mas era inútil. O carro era a prova de som, os meus gritos não passavam daquele espaço apertado e sufocante. O Dr. Ricardo sentou-se ao meu lado a acender outro charuto. O cheiro forte deixou-me ainda mais enjoada. Acalma-te, Maria, ele disse, com a sua voz fria como gelo. Essa histeria não combina com uma moça tão bonita. As suas palavras só me fizeram gritar mais alto, chorar mais forte. Eu implorava para voltar, prometia que seria uma boa filha, que nunca mais daria trabalho, como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse feito algo para merecer aquilo. À medida que o carro se afastava da minha aldeia, senti como se cada quilômetro fosse uma ferida a abrir-se dentro de mim. A minha terra, a minha casa, a minha mãe, tudo ficava para trás, engolido pela escuridão da noite e pela cortina de chuva. Pensei na minha mãe. Será que ela sabia? Será que tinha concordado com aquilo não impossível? Lembrei-me do seu olhar triste naquela tarde, de como me tinha abraçado com mais força antes de eu sair. Ela sabia, sim. Sabia, e não pôde fazer nada para me proteger. Essa constatação doeu mais do que qualquer outra coisa. E o meu pai? Como pôde? Como alguém podia apostar a própria filha numa mesa de jogo? A imagem dele, ajoelhado no chão, agarrado àquela garrafa de aguardente, ficou gravada na minha mente. Naquele momento, todo o amor que eu sentia por ele se transformou em ódio. Um ódio tão profundo que me assustou. As horas arrastavam-se. Eu alternava entre momentos de choro convulsivo e um silêncio carregado de desespero. O Dr. Ricardo permanecia impassível ao meu lado, como se estivesse apenas a fazer uma viagem de negócios rotineira. De vez em quando ele dizia algo sobre como a minha vida seria melhor em Lisboa, como eu teria oportunidades que jamais teria na minha aldeia.
Cada palavra dele era como uma faca a cravar-se mais fundo no meu peito. A certa altura, exausta de tanto chorar, adormeci. Quando acordei, o dia já estava a amanhecer. A paisagem lá fora tinha mudado completamente. Já não havia as árvores retorcidas do Alentejo nem os campos abertos que eu conhecia. Agora tudo o que via eram estradas intermináveis e ao longe o contorno de prédios enormes a desenhar-se contra o céu. Lisboa. A cidade grande que eu só conhecia por histórias e imagens de revistas velhas. Vista dali do banco de trás daquele carro, parecia um monstro de betão pronto para me engolir. Foi então que a realidade me atingiu com toda a força. Não era um pesadelo. Eu não ia acordar na minha cama com o cheiro do café da mamã a vir da cozinha. Aquilo estava realmente a acontecer. Eu estava sozinha, completamente sozinha nas mãos de um homem que me via como nada mais que uma mercadoria. O pânico tomou conta de mim. Comecei a hiperventilar o meu peito apertado como se 1000 mãos invisíveis me estivessem a sufocar. Quero ir para casa, sussurrei com a minha voz quase inaudível. Por favor, leva-me de volta. O Dr. Ricardo apenas se riu uma gargalhada seca sem humor. A tua casa agora é aqui, Maria. É melhor que te habitues. Naquele momento, algo dentro de mim partiu-se. Não foi como um galho a partir-se barulhento e repentino. Foi mais como uma erosão silenciosa, o tipo de destruição que só se percebe quando já é tarde demais. Senti a minha infância, os meus sonhos, a minha inocência a escorrer por entre os meus dedos como areia fina. O carro parou em frente a um prédio imponente, no que depois eu saberia ser o bairro da Lapa. O Dr. Ricardo desceu primeiro, depois abriu a porta para mim. Bem-vinda à tua nova vida, ele disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Desci do carro com as pernas bambas ainda a usar aquele vestido azul com flores brancas agora amarrotado e sujo da viagem. Olhei para o céu de Lisboa, tão diferente do céu aberto do Alentejo. Não havia estrelas aqui, apenas uma imensidão cinzenta e sufocante. Naquele momento fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Prometi que não importava o que acontecesse, não importava quanto tempo levasse, eu sobreviveria. Sobreviveria e um dia contaria a minha história para que nenhuma outra Maria da Conceição tivesse de passar pelo que eu estava a passar. O apartamento era grande e luxuoso, mas para mim parecia uma prisão. Tapetes persas móveis de madeira escura, quadros caros nas paredes, tudo gritava riqueza, mas de um jeito frio sem vida. O doutor Ricardo mostrou-me o que seria o meu quarto maior que toda a minha casa na aldeia, com uma cama de casal e cortinas de seda. Vais gostar daqui? Ele disse como se me estivesse a fazer um favor. Amanhã vamos comprar roupas novas a apresentar-te à cidade. Mas por hoje descansa. Assim que a porta se fechou atrás dele, desabei no chão. Chorei até não ter mais lágrimas, até a minha garganta doer de tanto soluçar. Quando finalmente consegui levantar-me, vi o meu reflexo no espelho enorme do quarto. Não me reconheci. A rapariga do Alentejo tinha ficado para trás em algum lugar daquela estrada. Os dias que se seguiram foram um borrão de novas experiências, todas igualmente assustadoras. O doutor Ricardo levou-me a lojas caras, restaurantes chiques, salões de beleza. Em cada lugar ele apresentava-me como a sua protegida, sempre com aquele sorriso frio nos lábios. As pessoas olhavam curiosas, algumas com pena, outras com inveja. Ninguém perguntava nada. Ganhei roupas novas, sapatos, joias. O meu cabelo foi cortado e pintado, as minhas unhas arranjadas. Por fora eu parecia uma boneca de luxo. Por dentro estava a morrer aos poucos. Uma semana depois da minha chegada, o Dr. Ricardo deu uma festa no apartamento. Homens de fato, mulheres com vestidos caros e joias brilhantes. Eu fui apresentada como a atração principal. A minha mais nova aquisição, ele dizia a rir-se como se tivesse contado uma piada particularmente engraçada. Foi nessa festa que entendi completamente o que estava a acontecer. Os olhares dos homens, as conversas sussurradas, as negociações feitas em cantos escuros. Eu não era uma protegida. Era uma mercadoria comprada para ser usada e eventualmente descartada. Naquela noite tranquei-me na casa de banho e vomitei até não sobrar nada no estômago. Olhei para a janela a pensar em saltar. Estávamos no 15º andar, seria rápido pelo menos, mas algo me impediu.
Aquela promessa que tinha feito a mim mesma no dia da chegada. Eu sobreviveria. Tinha de sobreviver. As semanas arrastavam-se. O doutor Ricardo aparecia de vez em quando, sempre com presentes caros e palavras vazias. Eu aprendi a sorrir sem alegria, a concordar sem realmente ouvir. O meu corpo estava ali, mas a minha mente vagueava sempre a voltar para minha aldeia, para o cheiro de terra molhada após a chuva, para o som dos pássaros no quintal de casa. Um dia, cerca de um mês após a minha chegada, recebi uma visita inesperada. Era a dona Eulália, a governanta do apartamento. Ela entrou no meu quarto sem bater a carregar um tabuleiro com chá. "Bebe isto, rapariga", ela disse a estender-me uma chávena. O seu sotaque era forte transmontano. "Vai fazer-te bem." Olhei desconfiada para o líquido escuro. "O que é isto, chá de boldo com um pouco de aguardente?" Ela respondeu a sentar-se na beirada da cama. "Para acalmar os nervos e o estômago. Sei que tens andado mal." Bebi o chá em silêncio, a sentir o calor a espalhar-se pelo meu corpo. A dona Eulália olhava-me com uma mistura de pena e compreensão. "Não és a primeira, sabes", ela disse finalmente, "e infelizmente não serás a última. Mas escuta bem o que te vou dizer. És forte, mais forte do que pensas. Vais sobreviver a isto." As suas palavras acenderam uma pequena chama de esperança dentro de mim. Era a primeira vez desde que cheguei que alguém me tratava como um ser humano, não como um objeto. "Como saio daqui?", perguntei com a minha voz a não passar de um sussurro. A dona Eulália abanou a cabeça tristemente. "Não é tão simples, rapariga. Eles têm olhos em toda parte. Mas vou ajudar-te no que puder. Por enquanto aprende. Observa. Guarda cada informação. Um dia isso pode ser a tua salvação." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem pesadelos. A visita da dona Eulália tinha mudado algo em mim. Não era exatamente esperança, era mais como determinação. Eu não seria apenas uma vítima, seria uma sobrevivente. Na manhã seguinte, acordei com uma ideia fixa na mente. Precisava de aprender a ler e a escrever melhor. Na escola da aldeia mal tinha passado das primeiras letras. Aqui neste mundo novo e cruel, conhecimento seria poder. Pedi livros ao Dr. Ricardo. Ele pareceu surpreendido, mas satisfeito. "Vejo que estás a adaptar-te", ele disse, a trazer uma pilha de romances no dia seguinte. Comecei a devorar os livros um após o outro. Cada palavra que aprendia era uma pequena vitória. Cada história que lia era uma janela para um mundo além daquelas paredes douradas. E assim, aos poucos, fui construindo uma fortaleza dentro de mim, uma fortaleza feita de palavras de conhecimento, de pequenos atos de rebeldia. Eu ainda estava presa, ainda estava à mercê de homens cruéis, mas a minha mente começava a libertar-se. Os meses passaram e eu fui aprendendo a navegar neste novo mundo. Cada dia era uma luta, cada hora um desafio. O apartamento luxuoso continuava a ser a minha prisão, mas aos poucos fui encontrando pequenas brechas, pequenos momentos de, não diria liberdade, mas talvez um pouco menos de opressão. O Dr. Ricardo continuava com suas visitas regulares, sempre a trazer presentes caros e a exigir a minha companhia em eventos sociais. Aprendi a sorrir nos momentos certos, a ter pequenas conversas com os convidados, a ser a protegida perfeita que ele queria que eu fosse. Por fora, eu era a imagem da gratidão e da submissão. Por dentro, eu fervia de raiva e determinação. Um dos maiores desafios era manter a minha sanidade. As paredes do apartamento pareciam fechar-se sobre mim a cada dia. Comecei a desenvolver uma rotina para me manter ocupada. Acordava cedo antes mesmo de a dona Eulália chegar para preparar o pequeno almoço. Fazia exercícios no quarto a improvisar com o que tinha à mão. Depois passava horas a ler e a estudar. Os livros tornaram-se o meu refúgio e a minha arma. Comecei com romances simples, mas logo passei para obras mais complexas: história, geografia, matemática. Cada novo conhecimento era uma pequena vitória contra o sistema, que tentava manter-me ignorante e submissa. Mas nem tudo eram livros e estudos. Havia os dias maus, os dias em que a realidade da minha situação me atingia com toda a força. Nesses dias eu trancava-me na casa de banho e chorava silenciosamente a deixar a água do chuveiro correr para abafar os meus soluços.
Pensava na minha mãe e no meu pai, na vida que tinha deixado para trás. A saudade era como uma dor física constante e aguda. Foi numa dessas crises que tive o meu primeiro confronto direto com o Dr. Ricardo. Ele chegou sem avisar, encontrando-me no meio de um choro convulsivo. "O que é isto?" Maria lhe perguntou com a sua voz fria, como sempre. Achei que já tínhamos superado esta fase. Algo dentro de mim explodiu. Toda a raiva, todo o medo, toda a frustração que eu vinha reprimir por meses transbordou. Superado, gritei a levantar-me. Como posso superar ser tratada como um objeto? Como posso superar ter sido vendida pelo meu próprio pai? Ele olhou-me surpreendido com a minha explosão. Por um momento vi algo nos seus olhos, medo, mas logo a sua expressão voltou ao normal, aquela máscara de indiferença que eu conhecia tão bem. "Cuidado, Maria", ele disse com a sua voz baixa e ameaçadora. "Tu estás aqui por escolha do teu pai. Eu podia ter te deixado naquela aldeia sem futuro, sem perspectivas. Em vez disso, dei-te uma vida de luxo. Devias estar grata." As suas palavras só aumentaram a minha fúria. Grata. Por ser sua prisioneira. Por ser usada como um brinquedo para os seus amigos ricos. Antes que eu percebesse o que estava a acontecer, senti o impacto da mão dele no meu rosto. A força da bofetada fez-me cair no chão. "Nunca mais fales assim comigo", ele disse a inclinar-se sobre mim. "Tu és minha, entendeste, minha propriedade, e farei o que quiser contigo." Depois que ele saiu, fiquei ali no chão por horas a sentir o meu rosto a arder, onde ele me tinha batido. Mas algo tinha mudado dentro de mim. O medo ainda estava lá, claro, mas havia algo mais, uma determinação feroz, um desejo de sobreviver e um dia vingar-me. Naquela noite, a dona Eulália entrou no meu quarto silenciosamente. Ela não disse nada, apenas se sentou ao meu lado na cama e segurou a minha mão. Ficamos assim por um longo tempo em silêncio. A sua presença era um lembrete de que eu não estava completamente sozinha. "Precisas de ser mais cuidadosa, rapariga", ela finalmente disse. "Homens como ele são perigosos, não podem ser enfrentados diretamente." "Então, o que eu faço?", perguntei com a minha voz rouca de tanto chorar. "Aprendes, observas, guardas cada informação e esperas pelo momento certo." As suas palavras ficaram comigo nos dias que se seguiram. Comecei a prestar mais atenção a tudo ao meu redor, às conversas que o Dr. Ricardo tinha ao telefone, aos nomes que ele mencionava, aos papéis que deixava sobre a mesa. Descobri que o seu negócio ia muito além de mim. Havia outras raparigas, outras protegidas espalhadas pela cidade. E havia mais políticos corruptos, juízes comprados, empresários envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro. O Dr. Ricardo estava no centro de uma teia complexa de criminalidade. Cada pedaço de informação que eu coletava era cuidadosamente guardado na minha memória. Não podia escrever nada, seria perigoso demais. Mas a minha mente tornou-se um arquivo vivo, a catalogar cada detalhe que pudesse um dia ser-me útil. Foi nessa época que comecei a planear a minha fuga. Não seria fácil, eu sabia. O doutor Ricardo tinha olhos e ouvidos por toda a parte. Mas eu tinha algo que ele não esperava: determinação. E mais importante, tinha tempo. Podia ser paciente, podia esperar pelo momento certo. Enquanto esse momento não chegava, eu continuava a minha rotina. Lia, estudava, observava. Cada livro que devorava, cada conversa que ouvia escondida, cada detalhe que notava era um passo em direção à minha liberdade. Eu ainda era uma prisioneira, mas a minha mente estava mais livre do que nunca. Com o passar do tempo, a minha determinação só crescia. Cada dia era uma batalha, mas eu estava decidida a vencer a guerra. A minha primeira tentativa de fuga veio quase 6 meses depois da minha chegada a Lisboa. Era uma tarde de domingo, um dos raros momentos em que o apartamento ficava praticamente vazio. O Dr. Ricardo tinha saído para um dos seus intermináveis almoços de negócios e a dona Eulália estava de folga. Eu tinha observado durante semanas a rotina dos seguranças no prédio, a memorizar os seus turnos e movimentos. Com o coração a bater tão forte que achei que fosse explodir, fiz o meu caminho até a porta da frente. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o puxador. Quando finalmente abri a porta,
O corredor vazio parecia convidar-me para a liberdade. Cheguei até o elevador sem ser notada. Carreguei no botão do rés do chão a rezar para todos os santos que conhecia. Quando as portas se abriram no átrio, dei 2 passos para fora e dei de caras com o João, um dos seguranças pessoais do Dr. Ricardo. Aonde pensa que vai, menina Maria? Ele perguntou com o seu tom falsamente cordial, a não esconder a ameaça implícita. Gaguejei uma desculpa qualquer sobre querer apanhar ar fresco, mas sabia que tinha sido apanhada. O João acompanhou-me de volta ao apartamento, a sua mão firme no meu braço, a deixar claro que não tinha escolha. A punição por essa tentativa foi severa. O Dr. Ricardo, furioso, trancou-me no quarto por dias com apenas um mínimo de comida e água. Mas o pior não foi o confinamento físico, foi o que veio depois. Achei que já tínhamos superado essa fase de rebeldia, Maria, ele disse quando finalmente veio ver-me. Vejo que preciso de tomar medidas mais drásticas. No dia seguinte, fui levada a uma clínica particular. Lá, sob o olhar vigilante de enfermeiras que pareciam mais carcereiras, fui submetida a uma série de tratamentos e injeções que me deixavam grogue e comprimidos que embotavam os meus sentidos, tudo sob o pretexto de acalmar os meus nervos. Passei semanas naquele lugar a lutar para manter a minha sanidade. Cada dia era uma névoa de medicamentos e interrogatórios disfarçados de sessões de terapia. Eles queriam quebrar a minha vontade e transformar-me numa boneca obediente. Mas eles subestimaram a minha força interior. Mesmo nos momentos mais sombrios, agarrei-me às memórias da minha aldeia, ao cheiro da terra, depois da chuva ao som da gargalhada da minha mãe. Essas lembranças eram a minha âncora a impedir que eu me perdesse completamente. Quando finalmente voltei ao apartamento, estava fisicamente debilitada, mas mentalmente mais forte do que nunca. Tinha aprendido uma lição valiosa: a liberdade não viria facilmente. Precisaria de ser mais esperta, mais paciente. A minha segunda tentativa veio meses depois. Desta vez foi mais elaborada. Tinha conseguido, através de pequenos furtos cuidadosos, juntar algum dinheiro. Não muito, mas o suficiente para um bilhete de autocarro e alguns dias de comida. Planeei tudo meticulosamente. Esperei por um dos eventos sociais do Dr. Ricardo, quando o apartamento estaria cheio de gente e a vigilância teoricamente mais relaxada. Vestida com roupas simples que tinha escondido, misturei-me aos empregados que serviam na festa. Consegui chegar à rua desta vez. O ar da noite de Lisboa nunca me tinha parecido tão doce. Por um momento acreditei que tinha conseguido. Caminhei rápido, sem olhar para trás, em direção à estação de autocarros mais próxima. Foi quando ouvi a voz do Dr. Ricardo atrás de mim. Impressionante, Maria. Realmente impressionante. Virei-me o pânico a tomar conta de mim. Ele estava parado a poucos metros, 2 dos seus capangas ao lado. Achaste mesmo que eu não estaria preparado? Ele continuou, a sua voz calma a contrastar com o terror que eu sentia. Que não teria câmaras informadores, que não saberia cada passo teu. Fui levada de volta ao apartamento. Desta vez não houve clínica, não houve confinamento. A punição foi mais sutil e, de certa forma, mais cruel. Já que insistes em tentar fugir, disse o Dr. Ricardo, talvez precises de um lembrete do que está em jogo. No dia seguinte, recebi uma visita. Era o Antônio, um rapaz que tinha crescido comigo na aldeia. Ele parecia assustado, confuso. Maria, ele disse com a voz a tremer eles. Eles disseram que se eu não viesse fariam mal à minha família. A mensagem era clara. O doutor Ricardo estava disposto a atingir não só a mim, mas a qualquer um que eu amasse. Depois que o Antônio foi embora, desabei, chorei como não chorava há meses. A desesperança da minha situação atingiu-me com força total. Não era apenas a minha liberdade que estava em jogo, era a segurança de todos os que eu conhecia e amava. Naquela noite, a dona Eulália encontrou-me encolhida no chão da casa de banho. Ah, rapariga, ela suspirou a ajudar-me a levantar. A liberdade nem sempre vem de fugir. Às vezes ela vem de dentro. As suas palavras ficaram comigo nos dias que se seguiram. Percebi que tinha cometido um erro fundamental. Estava tão focada em escapar fisicamente que tinha negligenciado a minha libertação mental e emocional. Foi então que decidi mudar de tática.
Se não podia fugir, aprenderia a sobreviver. Mais que isso, aprenderia a crescer, a fortalecer-me mesmo dentro daquela prisão dourada. Comecei a ver cada dia não como uma luta para escapar, mas como uma oportunidade de aprender, de me preparar. Cada livro que lia, cada conversa que ouvia, cada detalhe que observava, era uma peça do quebra-cabeças da minha eventual libertação. Eu ainda sonhava com o dia em que seria verdadeiramente livre, mas agora entendia que a liberdade começava na minha mente, na minha recusa em ser quebrada, na minha determinação de sobreviver e um dia prosperar. Os meses transformaram-se em anos, e eu dei por mim a completar 18 anos naquela gaiola dourada. A rapariga assustada do Alentejo tinha se transformado numa jovem mulher endurecida pelas circunstâncias, mas não quebrada. Com a maioridade veio um novo desafio. O doutor Ricardo decidiu que era hora de eu começar a retribuir todo o investimento que ele tinha feito em mim. Comecei a ser levada a eventos sociais não apenas como sua acompanhante, mas como uma espécie de mercadoria de luxo. A primeira vez que entendi completamente o que isso significava foi numa festa na casa de um político influente. O Dr. Ricardo apresentou-me ao anfitrião, um homem de meia idade com um sorriso que me deu calafrios. "A Maria é uma joia rara", disse o doutor. Ricardo com a sua mão possessiva no meu ombro. "Tenho a certeza de que vocês os dois se entenderão muito bem." Naquela noite, trancada num quarto de hóspedes com aquele homem, senti que tinha chegado ao fundo do poço, mas mesmo ali encontrei força para resistir. Não fisicamente sabia que seria inútil e perigoso, mas mentalmente e emocionalmente. Recusei-me a ser quebrada. Enquanto ele se satisfazia, eu transportava-me para outro lugar, para o quintal da minha casa na aldeia, para o cheiro de terra molhada após a chuva, para o som do riacho que corria perto de casa. O meu corpo podia estar preso ali, mas a minha mente... a minha mente era livre. Nos dias que se seguiram, caí numa depressão profunda. Passava horas deitada a olhar para o teto, a sentir-me suja, usada. Foi a dona Eulália quem me tirou desse estado. "Levanta-te daí, rapariga", ela disse a entrar no meu quarto uma manhã. "És mais forte que isso. Não deixes que eles te quebrem." Ela então contou-me a sua própria história, como tinha vindo do interior de trás, os montes décadas antes, também enganada por promessas de uma vida melhor, como tinha sobrevivido a abusos e explorações semelhantes aos que eu estava a passar. "Mas eu sobrevivi", ela disse com seus olhos a brilhar com uma mistura de dor e orgulho. "E tu vais sobreviver também. Mas para isso, precisas de ser esperta, usar o que tens a teu favor." As suas palavras foram uma bofetada de realidade. Percebi que tinha duas escolhas: podia entregar-me ao desespero ou podia usar a minha situação para aprender, para crescer, para eventualmente escapar. Escolhi a segunda opção. Comecei a prestar mais atenção às conversas que aconteciam ao meu redor durante esses eventos. Políticos, empresários, celebridades, todos tinham os seus segredos, as suas fraquezas. E eu comecei a coletar essas informações como se fossem tesouros. Aprendi a ler as pessoas, a entender as suas motivações, os seus desejos ocultos. Descobri que podia manipular situações subtilmente, a direcionar conversas, a plantar ideias. Era um jogo perigoso, mas era a única forma de manter a minha sanidade, de sentir que tinha algum controle sobre a minha vida. Um dia, durante um desses eventos, conheci a Carolina. Ela era como eu, outra protegida de um homem poderoso. Aproximamo-nos cautelosamente no início, sempre conscientes dos olhares vigilantes ao nosso redor. Mas logo descobrimos uma conexão, uma compreensão mútua, que só quem passou por experiências semelhantes poderia ter. A Carolina tornou-se a minha aliada, a minha confidente. Trocávamos informações, apoiávamo-nos mutuamente. Com ela aprendi mais sobre como funcionava este submundo de poder e exploração, e juntas começamos a sonhar com uma forma de escapar. Foi a Carolina quem me ensinou a usar a tecnologia a meu favor. Ela tinha conseguido esconder um smartphone e mostrou-me como aceder à internet secretamente, como usar redes sociais de forma anônima, como buscar informações sem deixar rastros. Com este novo conhecimento, um mundo de possibilidades abriu-se. Comecei a pesquisar sobre direitos humanos, sobre organizações que ajudavam vítimas de tráfico humano.
Descobri histórias de outras mulheres que tinham conseguido escapar de situações semelhantes. Mas o mais importante, comecei a entender a extensão da rede criminosa da qual fazíamos parte. Não era apenas sobre nós, sobre exploração sexual. Era uma teia complexa de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influências, e o Dr. Ricardo estava no centro de tudo isso. Percebi que a minha libertação não poderia ser apenas sobre mim. Se quisesse realmente ser livre, precisaria de desmantelar todo o sistema. Era uma tarefa assustadora, quase impossível, mas pela primeira vez em anos senti um propósito, uma direção. Comecei a coletar provas, gravações de áudio feitas secretamente com o telemóvel escondido, fotos tiradas discretamente durante eventos, nomes e datas anotados mentalmente e depois escritos num ficheiro encriptado online. Cada pedaço de informação era um tijolo na construção da minha eventual liberdade. Mas também era um risco enorme se fosse descoberta. Houve momentos de quase descoberta. Uma vez o Dr. Ricardo entrou no quarto sem avisar enquanto eu estava online. Por pouco não me apanhou. O meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir, mas consegui disfarçar a tempo. "O que estás a fazer?" ele perguntou desconfiado. A ler, respondi, a mostrar um dos livros que ele mesmo me tinha dado, a tentar melhorar o meu vocabulário para os eventos sociais. Ele pareceu satisfeito com a resposta, mas percebi que precisava de ser ainda mais cuidadosa. Apesar dos riscos, continuei. Cada nova aprendizagem, cada informação coletada, era um passo em direção à minha libertação. Não sabia quando ou como aconteceria, mas tinha a certeza de que um dia conseguiria não apenas escapar, mas expor toda aquela rede de corrupção e abuso. A rapariga ingênua do Alentejo tinha morrido há muito tempo. No seu lugar estava a nascer uma mulher determinada, astuta e, acima de tudo, paciente. Eu sabia que a minha oportunidade chegaria, e quando chegasse, eu estaria pronta. O tempo passava, e com ele a minha rede de informações e contactos crescia. A Carolina e eu tornámo-nos mestras em colher segredos nos cantos escuros de festas luxuosas, nos corredores silenciosos de mansões opulentas. Cada novo dado era uma peça do quebra-cabeças que lentamente montávamos. Foi numa dessas festas, quando eu completava 21 anos, que o destino decidiu mexer as suas peças. O doutor Ricardo, talvez a sentir-se confiante demais no seu controlo sobre mim, deixou-me circular mais livremente entre os convidados. Era uma celebração importante com políticos de alto escalão, empresários influentes e até mesmo um juiz do Supremo. Enquanto servia champanhe e sorrisos falsos, captei uma conversa que mudaria tudo. Num canto afastado, o juiz, um homem que eu sabia ser crucial nos esquemas do Dr. Ricardo, conversava em tons baixos com um empresário que eu não reconhecia. "A operação está pronta para começar", sussurrou o juiz. "Em 2 semanas todos os mandados serão expedidos. O Ricardo não vai saber o que o atingiu." O meu coração disparou. Uma operação mandados. Isso significava que as autoridades estavam de alguma forma a investigar o Dr. Ricardo. Era a oportunidade que eu esperava há anos. Mas também representava um perigo imenso. Nos dias que se seguiram, a tensão no ar era palpável. O Dr. Ricardo parecia mais nervoso, mais irritadiço. As suas ligações telefônicas tornaram-se mais frequentes e secretas. Algo estava prestes a acontecer e eu sabia que precisava de agir rápido. Com a ajuda da Carolina, comecei a organizar todas as informações que tínhamos coletado ao longo dos anos. Provas de corrupção, listas de políticos envolvidos, detalhes sobre o esquema de tráfico de pessoas, tudo foi cuidadosamente compilado e encriptado. Mas então, o inesperado aconteceu. Numa tarde aparentemente comum, ouvi uma comoção vinda da sala principal do apartamento. A esgueirar-me em silêncio, vi o Dr. Ricardo numa discussão acalorada com 2 homens que nunca tinha visto antes. "Prometeste que estava tudo sob controle", gritava um deles, um homem corpulento com um bigode espesso. "E está", retrucou o Dr. Ricardo, mas a sua voz traía o seu nervosismo. "Foi apenas um contratempo. Em poucos dias tudo estará resolvido." Resolvido, o outro homem mais magro, e com um fato impecável, falou com desdém.
A judiciária está a respirar nos nossos pescoços, e tu falas em resolver o meu sangue gelou. Eles sabiam da operação. De alguma forma, o Dr. Ricardo tinha sido avisado. Percebi que o tempo estava a esgotar-se rapidamente. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora e o apartamento estava em silêncio, fiz algo que não fazia há anos, rezei. Pedi força, pedi coragem, pedi uma oportunidade. Na manhã seguinte, a minha prece parecia ter sido atendida. O Dr. Ricardo anunciou que precisaria de viajar por alguns dias para resolver uns problemas. Era a oportunidade que eu esperava. Assim que ele saiu, entrei em ação. Usando o telemóvel escondido, entrei em contato com um jornalista de investigação cujo nome tinha ouvido mencionado numa das festas. Marcamos um encontro para o dia seguinte num café movimentado no centro da cidade. O risco era enorme. Se fosse apanhada, as consequências seriam terríveis. Mas eu sabia que esta poderia ser a minha única oportunidade de liberdade. Na noite anterior ao encontro mal, consegui dormir. A minha mente girava com todos os cenários possíveis, com tudo o que poderia dar errado. E se fosse uma armadilha? E se o Dr. Ricardo descobrisse, foi a Dona Eulália quem me acalmou. Sem que eu dissesse uma palavra, ela pareceu entender o que estava a acontecer. Rapariga, ela disse a segurar as minhas mãos trêmulas. Chegou a hora, não é assente incapaz de falar. Lembra-te de que Mesela continuou. És forte, sobreviveste até aqui. Vais conseguir. As suas palavras deram-me a coragem de que eu precisava. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado a escolher roupas discretas que não chamassem a atenção. Coloquei todos os dados que tinha coletado numa penha escondida num colar. Quando estava prestes a sair, a Dona Eulália entregou-me um pequeno embrulho. Para dar sorte, ela disse com um sorriso triste. Dentro havia 1/3 velho e gasto que ela me disse ter pertencido à sua avó. Coloquei-o no bolso a sentir o seu peso como um lembrete de todas as mulheres que vieram antes de mim, que lutaram e sobreviveram. O caminho até ao café foi o mais longo da minha vida. Cada rosto na rua parecia um potencial espião do Dr. Ricardo. Cada carro que passava poderia estar a seguir-me. O meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Finalmente cheguei ao local combinado. O café estava cheio exatamente como eu esperava. A perscrutar a multidão, avistei o jornalista. Ele estava sentado num canto a mexer distraidamente no seu telemóvel. Com as pernas a tremer, fiz o meu caminho até a sua mesa. Quando os nossos olhares se encontraram, vi um lampejo de reconhecimento nos seus olhos. Ele sabia quem eu era. Maria, ele perguntou baixinho quando me sentei. Assenti, incapaz de falar. A minha garganta estava seca, o meu coração a bater como um tambor louco. Está segura aqui, ele disse a notar o meu nervosismo. Tenho agentes à paisana por todo o café. O doutor. Ricardo não pode alcançá-la. As suas palavras deveriam acalmar-me, mas só aumentaram a minha ansiedade. Isto era real. Estava realmente a acontecer. Com mãos trêmulas, peguei na pen do colar e entreguei-lhe. Aqui está, disse com a minha voz a mal passar de um sussurro. Tudo o que precisa para derrubar o Dr. Ricardo e a sua rede. O jornalista pegou na pen os seus olhos a brilhar com uma mistura de excitação e preocupação. Compreende o que isto significa? Não é ele, perguntou. Uma vez que eu publique isto, não há volta a dar. Engoli em seco a sentir o peso daquele momento. Era o ponto de não retorno. Com um aceno de cabeça, selei o meu destino e o de dezenas de pessoas poderosas. Faça-o, disse simplesmente. Mal sabia eu que aquela simples palavra desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. O clímax da minha história estava prestes a começar. Os dias que se seguiram ao meu encontro com o jornalista foram um turbilhão de emoções e acontecimentos. Voltei para o apartamento naquela tarde com o coração na garganta, certa de que a qualquer momento seria descoberta. Cada ruído fazia-me saltar, cada olhar da Dona Eulália parecia carregar um aviso silencioso. O Dr. Ricardo retornou da sua viagem 2 dias depois. O seu humor estava pior do que nunca a oscilar entre explosões de raiva e períodos de silêncio sombrio.
Eu podia sentir a tensão no ar densa como o nevoeiro que às vezes cobria Lisboa nas manhãs de inverno. Foi numa dessas manhãs, exatamente uma semana após o meu encontro com o jornalista, que tudo começou a desmoronar. Ouvi o som de vidro a partir-se vindo do escritório do Dr. Ricardo. Malditos, a sua voz reverberou pela casa. Como ousam como? Trocamos um olhar rápido, a dona Eulália e eu. Ela sabia que algo estava para acontecer, embora eu não lhe tivesse contado os detalhes. Com um aceno quase imperceptível, ela indicou-me para ficar na cozinha, enquanto ia verificar o que se estava a passar. Minutos depois, que pareceram horas, ela voltou. O seu rosto estava pálido. Hoje, ela sussurrou: "A polícia está a vir." O meu coração disparou. Era real. Estava realmente a acontecer. Anos de planeamento, de coleta cuidadosa de informações, tudo a culminar neste momento. "Vai para o teu quarto", a dona Eulália instruiu. "Tranca a porta e não saias até que eu venha buscar-te. Não importa o que ouças." Entendeste? Assenti, incapaz de falar. Enquanto me dirigia apressadamente para o meu quarto, ouvi mais gritos vindos do escritório, o som de móveis a serem arrastados, de papéis a serem rasgados. Trancada no meu quarto, sentei-me na cama a abraçar os joelhos contra o peito. Os minutos arrastavam-se, cada segundo parecia uma eternidade. A minha mente corria com 1000 cenários diferentes. E se a polícia não viesse? E se o Dr. Ricardo descobrisse o meu envolvimento? E se, de repente, o som de sirenes cortou o ar, próximas a ficar cada vez mais altas? Então gritos, o som de portas a serem arrombadas, passos pesados a correr pelo apartamento. Polícia judiciária. Ninguém se mova. A voz autoritária ecoou pelo apartamento, seguida por mais gritos, o som de luta. Prendi a respiração, o meu corpo todo a tremer. Então silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tensão. Minutos depois ouvi batidas suaves na porta do meu quarto. A voz da dona Eulália, trêmula mas firme. "Maria, podes abrir. Está tudo bem agora." Com pernas bambas fui até a porta e destranquei-a. Do lado de fora, além da dona Eulália, estava um homem, de fato, seu rosto sério, mas gentil. "Maria da Conceição?" ele perguntou. Assenti silenciosamente. "Sou o inspetor Antônio Silva, da Polícia Judiciária. Precisamos da sua ajuda." As horas seguintes foram um borrão. Fui levada para a esquadra, onde passei horas a prestar depoimento, a confirmar informações, a identificar pessoas em fotografias. Vi rostos familiares a serem levados, algemados, políticos, empresários, pessoas que eu tinha visto em festas e eventos ao longo dos anos. E então finalmente vi o Dr. Ricardo. Ele estava a ser levado por 2 polícias, as mãos algemadas nas costas. Os nossos olhares cruzaram-se. Por um momento vi surpresa nos seus olhos, depois raiva, e finalmente algo que nunca tinha visto antes: medo. Naquele instante senti algo partir-se dentro de mim. Não era dor nem alívio. Era como se um peso enorme que eu carregava há tanto tempo, que nem percebia mais, tivesse sido subitamente removido. Comecei a chorar, anos de emoções reprimidas a encontrar finalmente uma saída. Uma agente da polícia aproximou-se a colocar gentilmente uma mão no meu ombro. "Está tudo bem agora", ela disse suavemente. "Está segura, segura." Uma palavra tão simples, mas que carregava tanto significado. Pela primeira vez em anos permiti-me realmente acreditar nisso. Mas com a segurança vieram novos desafios. Repórteres aglomeravam-se do lado de fora da esquadra, todos a querer ouvir a minha história. O meu rosto estava em todos os jornais, o meu nome em todas as bocas. De vítima silenciosa, eu tinha me tornado o centro de um dos maiores escândalos políticos do país. O inspetor Silva explicou-me que eu precisaria de proteção. "Há muita gente poderosa envolvida neste esquema", ele disse. "Gente que ainda está solta e que pode querer vingar-se." A realidade da situação começou a assentar. A minha luta por liberdade tinha acabado, mas uma nova batalha estava apenas a começar, uma batalha por justiça, não apenas para mim, mas para todas as outras vítimas daquele esquema perverso. Naquela noite, sentada num quarto de hotel sob proteção policial, peguei no terço que a dona Eulália me tinha dado.
Passei os dedos pelas contas gastas a pensar em todas as mulheres que vieram antes de mim, que lutaram as suas próprias batalhas silenciosas. Consegui a avó. Sussurrei, embora não soubesse se estava a falar com a avó da Dona Eulália ou com alguma parte de mim mesma que tinha ficado para trás no Alentejo. Consegui. E ali, sozinha naquele quarto, permiti-me algo que não fazia há anos sonhar com o futuro. Um futuro incerto, assustador, mas meu, completamente meu. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e eventos. O meu testemunho tornou-se peça central no processo contra o Dr. Ricardo e a sua rede de criminosos. Cada dia trazia novas revelações, novos nomes a serem expostos, novas histórias de horror a virem à tona. O momento que definiria tudo, no entanto, chegou cerca de 2 semanas após as prisões iniciais. Eu estava a ser preparada para depor numa audiência pública algo que o inspetor Silva me assegurou ser crucial para o caso. Na manhã da audiência, acordei antes do amanhecer com o estômago em nós. Olhei-me no espelho da casa de banho do hotel, onde estava hospedada sob proteção policial. O rosto que me encarava de volta parecia o de uma estranha, mais velho, mais duro, mas também mais forte do que eu jamais me lembrava de ter sido. Tu consegues, sussurrei para o meu reflexo. Sobreviveste até aqui, vais sobreviver a isto também. O trajeto até ao tribunal foi tenso. As ruas estavam lotadas de repórteres e curiosos. O meu nome estava em todas as manchetes, a minha foto em todos os jornais. A rapariga que derrubou o esquema, eles chamavam-me. Se ao menos soubessem o quanto aquele título pesava. Ao chegar ao tribunal, fui imediatamente levada para uma sala privada. Advogados, procuradores e o inspetor Silva cercaram-me, todos a falar ao mesmo tempo, a dar-me últimas instruções. Lembre-se, disse o procurador, fale apenas a verdade. Não tente embelezar ou dramatizar. Apenas conte a sua história, a minha história, como se fosse simples assim. Como se anos de abuso, medo e sobrevivência pudessem ser resumidos em algumas frases bem colocadas. Quando finalmente fui chamada para depor, o silêncio que caiu sobre o tribunal foi ensurdecedor. Caminhei até ao banco das testemunhas a sentir o peso de centenas de olhares sobre mim. Na primeira fila, vi rostos familiares, políticos, empresários, todos aqueles que um dia me tinham visto como nada mais que um objeto à venda. E então, no canto da sala, vi um rosto que fez o meu coração parar por um momento. A minha mãe. Ela estava lá, os olhos cheios de lágrimas, as mãos a apertar um lenço. Ao seu lado, para minha surpresa, estava o meu pai. Ele parecia ter envelhecido décadas, o seu rosto marcado pela culpa e pelo remorso. Por um momento pensei que fosse desabar. Mas então senti algo dentro de mim fortalecer-se. Não estava ali apenas por mim. Estava ali por todas as outras raparigas que tinham passado pelo que eu passei, por todas as que ainda estavam presas naquele mundo sombrio. Comecei a falar. A minha voz, inicialmente trêmula, foi ganhando força à medida que contava a minha história. Falei sobre a noite em que fui apostada, sobre os anos de cativeiro disfarçado de luxo, sobre os abusos, as humilhações, o medo constante. Mas também falei sobre resistência, sobre como aprendi a ler as pessoas, a coletar informações, a sobreviver. Falei sobre a rede de tráfico humano, sobre os políticos corruptos, sobre o sistema que permitia que tudo isso acontecesse. À medida que falava, vi as expressões mudarem na sala: choque, horror e indignação. Alguns dos acusados baixaram a cabeça, incapazes de manter contato visual. Outros encaravam-me com um ódio mal disfarçado. Quando cheguei à parte sobre como consegui coletar as provas e entregá-las ao jornalista, senti a atmosfera na sala mudar. Já não era apenas uma vítima a contar a sua história triste, era uma sobrevivente a expor um sistema corrupto. Então chegou o momento que eu mais temia. O advogado de defesa levantou-se para o contra-interrogatório. O seu olhar era frio, calculista. Senhorita da Conceição, ele começou, com a sua voz a pingar falsa simpatia. A senhora afirma ter sido mantida contra a sua vontade. No entanto, testemunhas afirmam tê-la visto em festas, eventos sociais, aparentemente feliz e bem cuidada. Como explica isso? Senti uma onda de raiva percorrer-me. Mas em vez de me deixar abalar, usei essa raiva como combustível. Senhor advogado, respondi com a minha voz firme. O senhor já ouviu falar em síndrome de Estocolmo?
Já imaginou o que é sorrir para o seu captor a saber que a sua vida depende disso? Já pensou no que é ser forçada a parecer feliz enquanto está a morrer por dentro? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o advogado hesitar claramente sem esperar uma resposta tão direta. E quanto às roupas caras, às joias, ele tentou novamente. Isso não indica que estava lá por vontade própria, olhei diretamente nos olhos dele. As correntes nem sempre são visíveis, senhor. Às vezes elas são feitas de medo de ameaças veladas de manipulação psicológica. Uma gaiola de ouro ainda é uma gaiola. Naquele momento senti algo mudar na sala. Não era apenas a minha história a ser contada. Era a história de incontáveis mulheres que tinham passado por situações semelhantes. Era a exposição de um sistema que permitia que seres humanos fossem tratados como mercadorias. Quando terminei o meu depoimento, horas depois, o silêncio na sala era palpável. Vi lágrimas nos olhos de muitos dos presentes, inclusive de alguns dos jurados. O juiz olhava-me com uma mistura de respeito e pesar. Ao deixar o banco das testemunhas, os meus olhos encontraram os da minha mãe. Ela sorriu através das lágrimas, um sorriso que carregava anos de dor-culpa e agora uma ponta de esperança. Naquele momento, entendi que a minha jornada não tinha terminado. Na verdade, estava apenas a começar. A rapariga do Alentejo tinha morrido há muito tempo, mas no seu lugar estava uma mulher forte e determinada a lutar não apenas por si mesma, mas por todas as outras que não tinham voz. As repercussões do meu testemunho foram imediatas e avassaladoras. Assim que deixei o tribunal, fui engolfada por uma onda de repórteres, flashes de câmaras e gritos de perguntas. O inspetor Silva e a sua equipa escoltaram-me rapidamente para um carro blindado, mas não antes de eu ver as manchetes nos telemóveis e tablets erguidos ao meu redor: testemunho bomba abala o país. Rede de tráfico humano exposta à voz que abalou o sistema. Dentro do carro, a tremer apesar do calor, tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Tinha dito tudo, exposto cada detalhe sórdido, cada nome, cada evento. Já não havia volta a dar. Esteve incrível lá dentro, disse o inspetor Silva, com a sua voz a misturar admiração e preocupação. Mas as coisas vão ficar complicadas agora. Muita gente poderosa vai querer silenciá-la. Assenti a entender as implicações. A minha luta por liberdade tinha se transformado em algo muito maior. Nos dias que se seguiram, o país parecia ter entrado em ebulição. O meu testemunho tinha sido a peça que faltava para desencadear uma série de investigações e prisões. Políticos renunciavam, empresários, eram presos juízes, eram afastados. Era como se uma cortina tivesse sido levantada a revelar a podridão que se escondia por trás da fachada de respeitabilidade da alta sociedade. Eu observava tudo isso do relativo isolamento de uma casa segura, onde fui colocada sob proteção policial 24 horas por dia. As notícias chegavam através da TV e de briefings regulares do inspetor Silva. Foi durante um desses briefings, cerca de uma semana após o testemunho, que recebi a notícia que mais me abalou. Maria, disse o inspetor com seu tom mais gentil que o usual, encontramos outras raparigas. Dezenas delas, algumas ainda em cativeiro. Senti o meu coração apertar. Sabia que não era a única, claro, mas ouvir isso confirmado, saber que havia outras como eu ainda presas naquele pesadelo. Elas estão a pedir para falar consigo, continuou ele. Acham que só você pode realmente entender o que passaram. A ideia de enfrentar outras vítimas, de ver nos olhos delas o mesmo terror que eu tinha vivido, assustava-me. Mas também sentia uma responsabilidade. Eu tinha conseguido escapar, tinha conseguido falar. Agora era a minha vez de estender a mão àquelas que ainda estavam presas nas sombras. Eu vou, disse com a minha voz mais firme do que me sentia por dentro. O encontro foi marcado para 2 dias depois, num local seguro. Quando entrei na sala e vi aquelas mulheres, algumas quase meninas, ainda senti como se estivesse a ver-me num espelho distorcido do tempo. Os seus olhares eram uma mistura de medo e esperança, e um cansaço que ia além do físico. Uma delas não devia ter mais de 16 anos, aproximou-se hesitante. É verdade, ela perguntou com a sua voz quase um sussurro. Podemos realmente sair disto, ter uma vida normal.
Olhei nos olhos dela, a ver ali o reflexo do meu próprio passado. Não vai ser fácil, respondi honestamente. Mas sim, é possível. Vocês são mais fortes do que pensam. Nas horas que se seguiram, ouvi as suas histórias tão parecidas e ao mesmo tempo tão únicas quanto a minha. Chorei com elas, ri com elas, e pela primeira vez em muito tempo senti que não estava sozinha. No final do encontro, uma das mulheres mais velhas do grupo aproximou-se de mim. O seu nome era Luísa, e ela tinha sido a primeira aquisição do Dr. Ricardo muito antes de mim. Fizeste o que muitas de nós sonhamos fazer durante anos, ela disse, a segurar as minhas mãos. Deste voz ao nosso sofrimento. Agora o que fazemos, a sua pergunta, apanhou-me de surpresa. O que fazemos? Eu mesma ainda estava a tentar entender o meu próximo passo. Foi nesse momento que tive uma epifania. A nossa luta não tinha terminado com as prisões e o julgamento. Na verdade, estava apenas a começar. Nós falamos, respondi, a sentir uma nova determinação crescer dentro de mim. Continuamos a falar. Por nós e por todas as outras que ainda não se podem fazer ouvir. Nos dias que se seguiram, trabalhei incansavelmente com advogados e procuradores a ajudar a construir casos contra os envolvidos no esquema. Cada depoimento que dava, cada prova que fornecia, era mais uma peça no quebra-cabeças da justiça. Mas o verdadeiro trabalho, percebi, estava apenas a começar. Com a ajuda de assistentes sociais e psicólogos, comecei a organizar um grupo de apoio para as vítimas, um espaço onde podíamos partilhar as nossas histórias, as nossas lutas, os nossos medos e as nossas esperanças. Foi durante uma dessas reuniões que recebi uma visita inesperada. Os meus pais tinham vindo ver-me. O encontro foi tenso, carregado de emoções reprimidas por anos. A minha mãe chorou a pedir perdão por não me ter protegido. O meu pai, um homem quebrado pela culpa e pelo remorso, mal conseguia olhar-me nos olhos. Eu não posso mudar o passado, disse-lhe surpreendida com a firmeza da minha própria voz, mas posso escolher o meu futuro. E escolho não deixar que o que aconteceu defina quem eu sou. Aquele encontro foi o primeiro passo de um longo e doloroso processo de reconciliação. Não seria fácil, eu sabia, mas era necessário. Não apenas para mim, mas para todas nós que estávamos a tentar reconstruir as nossas vidas. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a ver mudanças não apenas em mim, mas em todas as mulheres do grupo. Aos poucos, o medo nos seus olhos ia sendo substituído por determinação. As suas vozes antes tímidas e hesitantes ganhavam força. Estávamos-nos a tornar mais do que sobreviventes. Estávamos-nos a tornar guerreiras prontas para lutar não apenas por nós mesmas, mas por todas aquelas que ainda não tinham voz. Hoje, sentada na varanda do meu pequeno apartamento em Lisboa, olho para a cidade que um dia foi a minha prisão e vejo um horizonte de possibilidades. É estranho pensar que se passaram quase 50 anos desde aquela noite fatídica na minha aldeia. Meio século de lutas, aprendizagens e finalmente de libertação. O processo de cura, descobri, não é uma linha reta. É uma espiral com altos e baixos, avanços e retrocessos. Houve dias em que o peso das memórias me sufocava, noites em que acordava a gritar, a reviver os horrores do passado. Mas também houve momentos de luz, de esperança, de pequenas vitórias que somadas construíram a mulher que sou hoje. Lembro-me do dia em que finalmente consegui andar sozinha pelas ruas de Lisboa, sem olhar constantemente por cima do ombro, do primeiro sorriso genuíno que dei a um estranho, sem sentir medo ou desconfiança, da primeira vez que consegui usar um vestido sem me sentir exposta ou vulnerável. Cada um desses momentos foi uma pequena revolução pessoal, uma reconquista de partes de mim que achei que tinha perdido para sempre. O grupo de apoio que começamos logo após os julgamentos transformou-se numa ONG. Vozes da Liberdade, chamamo-la. Um espaço não apenas para curar feridas, mas para transformar a nossa dor em ação. Vejo mulheres que chegaram quebradas, assustadas, sem esperança, transformarem-se em líderes, advogadas, psicólogas. Cada uma delas carrega cicatrizes, sim, mas também uma força que só quem passou pelo inferno e sobreviveu pode ter. A minha relação com os meus pais foi um capítulo à parte nesta jornada de cura. Por muito tempo, a mágoa e a raiva que sentia por eles
eram quase tão dolorosas quanto as memórias do cativeiro. Como uma mãe podia não proteger a sua filha? Como um pai podia vender a sua própria carne e sangue? Foi um processo longo e doloroso, cheio de conversas difíceis, lágrimas e eventualmente compreensão. Não perdão, não totalmente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas chegamos a um entendimento, a uma paz frágil, mas real. O meu pai faleceu há 10 anos, um homem quebrado pelo remorso e pelo álcool. Nos seus últimos momentos, segurei a sua mão e vi nos seus olhos um pedido silencioso de perdão. Não pude dizer as palavras que ele queria ouvir, mas ofereci o que pude, compreensão. A minha mãe ainda vive agora com quase 90 anos. A nossa relação é complexa, uma mistura de amor-culpa e um desejo mútuo de curar o passado. Visito-a regularmente na aldeia onde ela ainda mora. Cada visita é uma jornada não apenas geográfica, mas emocional, um mergulho em memórias que são ao mesmo tempo doces e dolorosas. Quanto ao doutor Ricardo e aos outros envolvidos no esquema, a justiça seguiu o seu curso. Muitos foram condenados, embora alguns protegidos pela sua riqueza e influência tenham escapado com penas mais leves do que mereciam. O doutor Ricardo morreu na prisão há cerca de 15 anos. Quando recebi a notícia, esperava sentir alívio, talvez até satisfação. Em vez disso, não senti nada. Percebi então que ele já não tinha mais poder sobre mim. Eu tinha me libertado muito antes da sua morte. O processo de escrita deste livro, porque é isso que estas reflexões se tornaram, tem sido uma jornada em si mesmo. Reviver cada momento, cada emoção, tem sido doloroso, mas também incrivelmente libertador. É como se, ao colocar a minha história no papel, eu finalmente pudesse olhar lá de fora, entender, lá não apenas como vítima, mas como sobrevivente, como narradora da minha própria vida. Há momentos em que me pergunto: e se esse, o meu pai, não me tivesse apostado naquela noite? E se eu não tivesse sido levada para Lisboa, que vida eu teria vivido? Mas logo afasto esses pensamentos. O passado não pode ser mudado e essas perguntas não têm respostas. O que importa é o que fazemos com o presente e com o futuro que ainda temos pela frente. Olho para as minhas mãos enquanto escrevo estas palavras. Mãos que um dia foram frágeis e assustadas, que tremiam ao servir bebidas em festas de homens poderosos. Hoje são mãos fortes, capazes. Mãos que escrevem, que abraçam, que lutam. Mãos que ajudam outras mulheres a erguerem-se, a encontrarem a sua própria força. Se pudesse falar com aquela rapariga de 15 anos assustada e sozinha num apartamento luxuoso em Lisboa, o que eu diria? Talvez que a caminhada seria longa e difícil, mas que valeria a pena. Que ela é mais forte do que imagina. Que um dia ela não apenas sobreviverá, mas viverá plenamente e intensamente. Aos 70 anos olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todos os horrores, foi vivida com propósito. Cada obstáculo superado, cada batalha vencida, cada mulher que ajudamos a libertar-se, tudo isso dá sentido ao sofrimento que passei. Não sou uma vítima, não sou apenas uma sobrevivente. Sou uma guerreira, uma contadora de histórias, uma construtora de pontes entre o passado doloroso e um futuro de esperança. E enquanto houver uma única mulher presa nas sombras do abuso e da exploração, continuarei a lutar. Porque agora, sei, a minha voz, a nossa voz coletiva, é mais poderosa do que qualquer prisão, qualquer algema, qualquer sistema opressor. Esta é a minha história, mas também é a história de incontáveis outras. E juntas continuaremos a escrever, lá dia após dia, palavra por palavra, até que todas sejamos verdadeiramente livres. Enquanto chego ao fim desta narrativa, percebo que contar a minha história não é apenas um ato de catarse pessoal, mas uma responsabilidade. Uma responsabilidade para com todas aquelas que ainda estão presas, seja em cativeiros físicos ou nas prisões invisíveis do medo e da vergonha. Se há uma mensagem que quero deixar, é esta: nunca subestime o poder da sua voz. Durante anos, fui silenciada, forçada a sorrir e a aquecer enquanto gritava por dentro. Mas quando finalmente encontrei coragem para falar, descobri que a minha voz tinha o poder de abalar estruturas, de mudar vidas, de inspirar mudanças. Para si que está a ler isto agora, quero dizer: a sua história importa.
As suas experiências, as suas lutas, as suas vitórias, tudo isso tem valor. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Não importa quão escura a noite pareça, lembre-se sempre que o amanhecer virá. E quando vier, você estará lá para o ver mais forte e mais sábia. Ao longo destes anos, aprendi que a liberdade não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada dia traz novos desafios, novas oportunidades de crescimento. Há dias em que o peso do passado ainda me assombra, em que as cicatrizes parecem frescas novamente. Mas há também dias de alegria pura, de realizações que antes pareciam impossíveis. Lembro-me de um momento específico, há alguns anos, que para mim simboliza essa jornada de libertação. Foi durante uma palestra que dei numa universidade. No final, uma jovem aproximou-se de mim, com lágrimas nos olhos. A sua história mudou a minha vida, ela disse. Eu também passei por algo parecido. Achava que estava sozinha, que ninguém entenderia. Mas ouvi-la falar fez-me perceber que posso superar isto, que posso ter uma vida além do trauma. Naquele momento, senti que todo o sofrimento pelo qual passei tinha um propósito maior. Que a minha voz não era apenas minha, mas um eco de todas as vozes que foram silenciadas ao longo da história. É por isso que continuo a falar, a escrever, a lutar. Porque sei que para cada pessoa que conseguimos alcançar, há dezenas de outras que ainda estão nas sombras a precisar de uma luz, de uma mão estendida, de uma voz que diga: não estás sozinha, pode superar isto. Às vezes perguntam-me se tenho arrependimentos. É uma pergunta complexa. Arrependo-me de ter sofrido, de ter perdido anos da minha juventude para o cativeiro e o abuso, claro que sim. Mas também sei que essas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, moldaram-me, transformaram-me na mulher que sou hoje. Se pudesse voltar no tempo e mudar as coisas, eu falo-ia. É uma pergunta que me assombrou durante anos, mas hoje a minha resposta é não. Não porque o que passei foi justo ou certo nunca será, mas porque sei que a minha jornada, a minha luta, a minha voz fizeram a diferença. Ajudaram a mudar leis, a salvar vidas, a dar esperança a quem não a tinha. Para aqueles que ainda estão presos, seja em situações de abuso, tráfico humano ou nas amarras do próprio trauma, quero dizer: há esperança. Há um caminho para fora da escuridão. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. Você é mais forte do que pensa, mais resiliente do que imagina. E para aqueles que nunca passaram por algo assim, peço: não desviem o olhar. Não finjam que isto não existe. O silêncio e a indiferença são os maiores aliados dos abusadores, dos traficantes. Falem, ajam, sejam a mudança que querem ver no mundo. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todos os horrores, foi vivida com propósito. Cada obstáculo superado, cada batalha vencida, cada pessoa que ajudamos a libertar-se, tudo isso dá sentido ao sofrimento que passei, mas também olho para a frente, para o futuro. Sei que a minha luta não termina aqui. Enquanto houver uma única pessoa presa nas sombras do abuso e da exploração, continuarei a lutar. Porque agora sei, a nossa voz coletiva é mais poderosa do que qualquer prisão, qualquer algema, qualquer sistema opressor. E é com essa voz que quero encerrar esta narrativa. Não com um final feliz simplista, porque a vida raramente oferece tais conclusões arrumadas, mas com uma promessa. Uma promessa a mim mesma, a todas as sobreviventes e a todas as que ainda estão a lutar para sobreviver. Continuaremos a falar, continuaremos a lutar, continuaremos a acreditar num mundo onde nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum ser humano seja tratado como mercadoria. E para si que chegou até aqui comigo nesta jornada de palavras e memórias, deixe um pedido. Não deixe que esta história termine na última página deste livro. Leve-a consigo, partilhe-a, use-a como um lembrete de que a mudança é possível, de que a esperança persiste mesmo nos momentos mais sombrios. Porque no final é isso que somos, contadores de histórias. As nossas histórias conectam-nos, inspiram-nos, lembram-nos da nossa humanidade partilhada. E é através dessas histórias que podemos, pouco a pouco, palavra por palavra, construir um mundo mais justo, mais compassivo, mais livre. Esta é a minha história
mas também é a sua história. É a nossa história coletiva de luta, de resistência, de esperança. E juntos continuaremos a escrever, lá dia após dia, até que todos sejamos verdadeiramente livres. Olá, pessoal! Contem pra mim de qual cidade ou país vocês estão assistindo. E o que vocês acharam da história de hoje, deixem seus comentários aqui embaixo. Espero que todos vocês estejam bem. Desejo muita paz e luz para cada um onde quer que estejam. Se você também tem uma história interessante para contar, por favor, compartilhe com a gente. Adoraríamos ouvir